dizer, você conhecendo a G aqui, você conhece G em todo canto. Como é que a gente define a G? Como é que a gente define a G desse intervalo? Aí você tem que calcular a integral definida. A G, não esqueça a definição da G. Quem é G? É uma integral imprópria. Então, quem é G de menos 1/2? Quem é G de menos 1/2? Não tem jeito. Aí você tem que ir para a sua definição. Quem é G de menos 1/2? Quem é? É a integral de 0 a mais infinito de quem? De elevado a menos x vezes quem? X elevado a p, que dá quanto? 1 sobre a raiz quadrada de x de x. É essa integral. E isso é o fatorial de quem? O fatorial de menos 1/2. Ou seja, o fatorial, essa função aqui, ó, essa função aqui, quem é g de p? É o fatorial de p para todo p maior do que ou igual a menos 1. Então, o fatorial de p, quem é o fatorial de p? Quem é? É a g de p, isto é a integral de 0 a mais infinito, de elevado a menos x vezes x elevado a p dx, qualquer que seja o p maior do que menos 1. E ela é até uma função diferenciável, tá? Porque essa função g, que é a g de p, tá? Que é a g de p, porque essa função g você consegue derivar daqui, ó. Mas isso é outro resultado, tá? Tá? Você tem a função g de p. Quem é g de p? Quem é? É a integral de quê? De 0 a mais infinito. De quem? De elevado a menos x. X elevado a p. Dx. Então, qualquer que seja p, o quê? Maior do que menos 1. Aí você prova que a derivada de g em p é a integral de 0 a mais infinito da derivada dessa função em relação a p. Qual é a derivada dessa função em relação a p? Isso é constante. É elevado a menos x, x elevado a p vezes o quê? E converte também. Tá? Mas isso é outra história. Tá? Daí sim. Qualquer que seja x o quê? Qualquer que seja p maior do que menos. Mas isso são outros 500. Tá? Isso é outro mundo. Tá certo? Então isso é a definição. Diga. Hã? Inverso o quê? Existe inverso da função G? Ah, tá. A função inversa? Aí tem que ver se a derivada dela, né, é positiva. Não é positiva a derivada dela? Não é positiva? Então, sendo positiva, mas aí, como é, eu não sei. Nunca pensei nem nisso, tá? Tá? Tá bom? Mas tá aqui, mas dá essa integral, que é uma integral de uma função positiva, então dá positiva, então tem inversa restringindo os domínios, naquele negócio lá, restringindo os domínios, tá? Mas aí eu não sei como é isso, não. Eu já tinha visto essa função G no vídeo dele. E na hora que ele explicar, ele fala que G de N era o fatorial de N menos 1. Não, calma. Porque eu não estou usando a função gama. Para a função gama eu estou usando a função G dessa forma. Se você olhar nas notas, quem é a função gama? A função gama na literatura é essa função aqui, ó. Eu estou usando a G.
Eu não estou usando a gama. Eu estou usando a G. A gama é a G de P menos 1. Aí, cai nisso aí. Tá? Aí tem as razões na literatura para se usar a função gama. Gama, que é desse jeito. Tá? Tem razões para se usar. Por isso, como eu não quero usar a gama, eu chamo de G. Tá? A gama, aí vai ao encontro do que você falou, mas eu estou chamando de G. Tá? A G de P, isso aqui é o fatorial de P. Aquilo ali é o fatorial de quem? Hã? P menos 1. Entendido? Tá? Pronto. Tá aí. Então, nesse sentido, o fatorial para qualquer número real maior do que menos 1. Até ó, 1 meio. Menos 1 meio, né? 1 meio não, menos 1 meio. Porque se fosse 1 meio, seria o quê? Raiz de x. Tá certo? Aí tem a derivada, aí tem convergência, tem tudo, mas... Vamos agora a outro assunto. Coordenadas polares. Aí é outro assunto. Ó. Sistema de coordenadas cartesianas. Sistema de coordenadas cartesianas. Lembrando, você pega um plano, traça duas retas perpendiculares entre si, escolhe uma unidade numa reta, aí você dá um sentido para essa, é o eixo das abscissas, escolhe uma unidade nessa reta, que é o eixo das ordenadas, e no sistema de coordenadas cartesianas, para valer a fórmula da distância, esse segmento tem que ser congruente a esse. E aí, cada ponto do plano tem a sua posição dada por um par de números reais. E desse modo, a cada ponto do plano está associado um par de números reais, um único par de números reais, e a cada par de números reais está associado um único ponto do plano, que é a posição. Então você tem uma referência, né, no plano. Sistema de coordenadas polares consiste no seguinte: você, em vez de ter dois eixos perpendiculares entre si, você tem uma semirreta, só uma semirreta. Você escolhe um ponto, que é chamada de polo, uma origem, que é chamada de polo. A partir desse ponto, que é o polo, você traça uma semirreta, aí fixa essa semirreta passa a ser chamada de semi-eixo polar, ou alguns chamam de eixo polar, mas não é eixo, porque eixo é... Eu vou chamar eixo polar aqui várias vezes, mas não é um eixo, é um semi-eixo, tá? Um eixo é uma reta. Existe a diferença entre uma reta e uma semi-reta, tá? Tá bom? Então, o eixo polar. E cada ponto do plano, agora, isso é feito num plano. Você tem um plano, escolhe um ponto, que é o polo, que é chamado de polo. A partir desse polo, você traça uma semi-reta, que é o semi-eixo polar. E aí você fixando uma unidade de comprimento, uma unidade de medida, tá? Padrão, você localiza um ponto no plano, a posição de um ponto no plano é dada da seguinte forma. Você tem, aqui você tem um ponto P. Tá certo? Você tem um ponto P,
Cadê? Deixa eu ver. Você tem um ponto P aqui. Procurar um diabo que esquece. Você tem um ponto P. Então a posição do P é dada por dois números também. Primeiro número, a distância do ponto ao polo, que é um raio. Tá? Distância do ponto ao polo, você tem o R, que é chamado raio polar do ponto P. E sabe qual é o outro número? É o ângulo que esse raio faz com o eixo polar no sentido anti-horário. Orientação no sentido anti-horário. Então você tem o ângulo θ. E você vê que isso é suficiente para determinar um ponto do plano. A distância que ele se encontra do polo e o ângulo. Tá? A distância que se encontra. Então, esse par Rθ, agora é um par de números reais, Rθ, ele é chamado de par de coordenadas polares de P. Par de coordenadas polares. Aí a gente abusa da gramática e diz, são as coordenadas polares de P. As coordenadas, o par é singular, o par são as coordenadas. Abusa da gramática e diz, como todo mundo faz. Mas, rigorosamente, se lembra, é o par de coordenadas polares de P. Entendido? Porque se eu tenho o R, tá? Veja bem, se eu dou o R e o θ, se é dado o R e o θ, o R positivo e o θ, e o ângulo θ, eu tenho um ponto que tem esse par como par de coordenadas polares. Por quê? Porque está lá já fixado o polo e o eixo. Se o ponto está a uma distância R do polo, ele está onde? Ele está sobre a circunferência de raio R centrado no polo, né? Tá? Você tem uma circunferência. Você tem uma circunferência de raio R centrado no polo. R, de raio R centrado no polo. Aí o que é que falta para determinar o ponto, que é o ângulo. Então, você traça o ângulo aqui. O ponto está aonde? Sobre essa reta. Então, quem é o ponto? Esse é o ponto. É o ponto Q de coordenadas Rθ. Então, você tem aqui um ponto P, um ponto Q de coordenadas Rθ. Diferente de R positivo, tá? R positivo. Porque se o R é zero, onde é que eu estou? No polo. O polo tem raio igual a zero e ângulo qualquer, tá? Pode-se dizer assim, tá? O ângulo está indefinido, tá? O ângulo está indefinido. Agora, diferente do sistema de coordenadas polares, do sistema de coordenadas cartesiano, onde um mesmo ponto tem somente um par de coordenadas polares, um par de coordenadas cartesianas, no sistema de coordenadas cartesianas, um mesmo ponto tem um único par de coordenadas cartesianas, no sistema de coordenadas polares, não. Porque, dado R, dados R positivo e θ real, se Rθ é o quê? É par de CP. CP quer dizer o quê? Coordenadas polares, para abreviar. Se Rθ é par de coordenadas polares de um ponto P, então
É claro que o par R θ mais 2κ é par de coordenadas polares de P, qualquer que seja o K inteiro. Onde é que está θ mais 2π? Ó, Rθ é par de coordenadas polares de quê, por exemplo? Onde é que está R? Onde é que está θ mais 2π? Aqui. Onde é que está θ mais 4π? Cai aqui também. θ menos 2π. θ menos 2kπ cai aqui. Então, se Rθ é par de coordenadas polares de P, o ponto Rθ mais 2kπ é também par de coordenadas polares de P, qualquer que seja o K inteiro. Então, não faz sentido escrever isso, ó. Sendo Rθ par de coordenadas polares de P, faz sentido você escrever, ó, P, Rθ. O que é P, Rθ? É o ponto que tem Rθ como par de coordenadas polares. Não faz o menor sentido você, em coordenadas polares, escrever assim, P igual a Rθ. Não cabe a igualdade. Porque um ponto não só tem um par de coordenadas polares. Se eu escrevesse isso aqui, acabava com as propriedades da igualdade. Uma das propriedades da igualdade é a transitividade. Tá certo? Então, tá a lista. Obrigado. Então, você vê que em coordenadas polares, o que faz sentido é escrever isso, ó. PRθ. O que é PRθ? O que é? É o ponto P que tem Rθ como que? Par de coordenadas polares. Então, quer dizer o seguinte, que o ponto P que tem Rθ como par de coordenadas polares é o mesmo ponto P que tem R, θ mais 2kπ como par de coordenadas polares, qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o K inteiro. E tem mais um complicadorzinho aí. É porque se Rθ é par de coordenadas polares de P, o que foi? Que era matemática? Pronto, então tá aqui. Ó, observe o seguinte. Quem é o ponto que tem como coordenadas polares? Você tem dado R positivo, quem é o ponto dados R positivo e θ real, quem é o ponto que tem como coordenadas polares o par menos Rθ? A convenção é a seguinte. Está aqui o plano, está aqui o polo, semi-eixo polar. Tá? Quem é o ponto que tem coordenada? Então, você marca o θ. Então, digamos que o θ está aqui. O θ é esse. Entendido? Aí você vai marcar o R. Você não vai marcar o R desse lado, porque se você botar o R, você vai marcar o R aonde? Do outro lado. Você pega essa distância como sendo... Se essa distância é R, que ponto é esse? É o ponto P, cujas coordenadas polares são o quê?
menos R, θ. Hã?